Fala, meus amigos, minhas amigas, primeiro parabéns por você estar aqui. Isso significa que você está fazendo a causa para a sua vitória e eu fico muito feliz com isso. Hoje o tema é polêmico, porque tudo que você vai ouvir aqui, você não vai encontrar no YouTube. A verdade sobre reserva de emergência. Desde já eu antecipo que isso vai mexer com muitos influenciadores e gurus, porque eu vou falar o contrário do que todo mundo fala. Roda a vinheta! Bom, gente, sabe por que a maioria vai discordar do que eu vou falar aqui hoje? Porque eles não passaram pelo que nós passamos. Eu adquiri, né, nessa jornada, desde quando eu adentrei o mercado financeiro, eu adquiri vários cursos. Passei por vários processos de mentoria. E ao final de cada um deles, que não foram poucos, eu aprendi, sim, com certeza aprendi, serviu de grande valia. Porém, ao final de todos os cursos que eu já fiz até hoje, eu compreendi que algumas questões, algumas coisas, por exemplo, reserva de emergência em primeiro lugar, entre outras coisas que todo mundo fala por aí, não vai funcionar com você e nem funcionou comigo. Periferia, comunidade, favela, simplesmente porque nós estamos inseridos numa camada da sociedade em que não é que você não é bom, não é capaz, viu? O sistema educacional e financeiro, mas principalmente o educacional, ele nos aprisiona, infelizmente. E com isso, você achou que é livre, mas você ainda continua escravo do seu dinheiro e desse sistema sórdido em que a classe C, D e E está inclusa. Então, não adianta, você não vai conseguir se conectar. Ou você pode fazer vários cursos de educação financeira, mas se o mentor, o palestrante ou o professor não passou por aquilo que nós passamos, você vai seguir orientações, vai passar uma vida inteira seguindo orientações que de fato não vão permitir com que você transforme a sua condição. Então, eu gostaria de iniciar compartilhando que desde o nosso tempo de escola, você foi programado, você e eu fomos programados para sermos ignorantes mesmo. Tanto que na época de escola, pode recordar aí, a gente era hostilizado, zoado mesmo, né? Por fazermos perguntas, né? Quando a gente levanta a mão lá na sala de aula para fazer pergunta, sempre alguém, os demais alunos zoavam a gente, né? Esse é um dos fatores e criou-se uma cultura que você não faz mais pergunta. Resultado disso, você aceita tudo que impõe para você, porque aquela pessoa é uma autoridade e você aceita tudo por goela abaixo. E o resultado disso é que 67% dos brasileiros estão endividados com o nome negativado na SPC e na Serasa. Por que a mentoria financeira tem o nome de extraordinária? Porque ela vai fazer com que você ative novamente. Em algum momento você interrompeu aquele processo de fazer perguntas, de ser um questionador. Lembra aquela época de criança, antes de você ir para a escola, que você de fato perguntava muito para os seus pais, mas o porquê disso? Mas como faz aquilo? O porquê? Por quê? O sistema fez com que você não perguntasse mais, fez com que você apenas seguisse as regras do jogo. E isso faz com que você não transforme a sua vida financeira hoje. Então, seja muito sincero comigo. Talvez você esteja perguntando,
Mas porque os influencers, principalmente os mais famosos, eles não falam, né, o que você está falando, que reserva de emergência não é a prioridade que você precisa dar. Todos os influencers e gurus, eles falam que você precisa focar 100% na reserva de emergência, em primeiro lugar. Se você não começar pela reserva de emergência, vai dar errado, e você não vai prosperar, e você não vai conseguir transformar essa condição desafiadora que eu sei financeira. Presta atenção, a maioria desses influenciadores são patrocinados por quem? Por uma corretora de investimento. Então, a ciência vai chamar isso de viés de confirmação. Ou seja, pode perceber, se você prestar atenção direito, alguns produtos, eles vendem para você, falam bem, te influenciam a comprar, a investir. Outros produtos, eles vão falar mal. Eu não vou queimar ninguém aqui, a ideia não é essa. Mas é ampliar o seu campo de visão e de percepção das coisas e de como esse sistema funciona. Então, esse viés faz com que eles, de fato, foquem em primeiro lugar em te vender ou te influenciar a criar uma reserva de emergência. Por quê? Porque são produtos de prateleira que inicialmente as próprias corretoras de investimento já possuem. Então elas conseguem ganhar com isso. Bom, eu quero te fazer uma pergunta e por favor seja muito sincero, tá? Os seus pais, seu pai, sua mãe, quem criou você, de verdade, escreve aí no chat, comenta aí, te criou com reserva de emergência? Fala a verdade pra mim. Os meus pais correram a vida inteira atrás de deixar alguma coisa pra gente e nunca conseguiram porque nunca deu. Não foi porque eles foram incapazes, não, nunca deu. Não tinha nem pro feijão. Quem conhece a história e é um mais próximo, sabe que no pior momento da nossa vida, da vida da minha família, a gente comia só arroz e mostarda. Não sobra. E não é porque eles não foram valentes ou deixaram de trabalhar em algum momento, não. Muito pelo contrário, trabalharam muito. Se esforçaram muito. E eu sei que assim como a minha família e os meus pais, os seus pais também. Vou fazer uma menção honrosa aqui à minha avó. Em nome de todos os netos, vó, amamos você. Em nome de todos os filhos do Brasil, deixo o meu enorme carinho e abraço aqui a todas as mães, a todas as vós que sempre cuidaram da nossa família, que sempre cuidaram de suas famílias. Então, nunca sobrou. E por que não sobra, né? Porque a cadeia na qual nós estamos inseridos, ela nos aprisiona, ela nos deixa escravos e te dá a intenção ou a ilusão de que você é livre. E enquanto você não compreender o sistema e sair dessa condição, você vai continuar escravo do sistema, infelizmente. Então, como que muda tudo isso, né? Ou como que, se a gente for colocar aqui expectativa e realidade, na prática, né? Ou na expectativa, quem é CLT precisa guardar de 3 a 6 vezes ou o seu salário, ou aquilo que você tem de custo mensal. 3 a 6 vezes. E quem é autônomo precisa guardar de 6 a 12 meses aquilo que você tem de salário, de ganho, ou de custo mensal. Em outras palavras, o que todo mundo está falando para você? Que você precisa ter em torno de 13.800 e 600 R$13.800. Você que é CLT, você precisa ter em torno de R$13.600. E você que é autônomo, você precisa ter em torno de R$27.600 e 800 paradinho, guardadinho na sua conta para imprevistos. Entende? Fala a verdade para mim. É possível você que, em média, né, o brasileiro ele ganha R$2.300, é por isso que eu falei esses números. Então, para e pensa
com a inflação do tamanho que está, com o valor que você ganha, com os desafios que a gente tem aqui embaixo, porque só a gente sabe se é possível ter esse valor paradinho na conta para possíveis imprevistos. Não tem, né? Não dá. Então, em mais de 600 mentorias, mais de 600 mentorias realizadas, você sabe, eu vou contar para você qual que é a resposta, né? E quando a gente aqui embaixo consegue de fato ter esse valor em conta, entrar esse valor em conta. Duas situações. Ou quando você é demitido, quando você perde o emprego e trabalhou por um tempo, você tem esse valor na conta, você passa a ter esse valor na conta. Ou a segunda opção é quando você processa uma empresa e ganha a causa, e aí entra uma quantia dessas entre 13 e 26, 27 na sua conta. Caso contrário, amigo, é muito difícil a gente aqui embaixo ter essa condição. Como que muda isso, Renato Cardoso? Você precisa ter, inclusive, esse é o maior problema. Todo mundo fala o que você tem que fazer, mas não te liberta, né? Você entende agora que é muito mais fácil colocar a culpa em você, falar que você que tem que mudar, você que tem que... E de fato você tem que mudar mesmo, mas não é assim, como dizem, do que a gente criar algo que vá de encontro à sua realidade. Entende? Porque o brasileiro ele tem essa aversão ao dinheiro, então você precisa ter. O maior problema é você não saber o que precisa fazer agora. A partir do momento que isso é consciente, o maior problema é você não saber como sair disso. O próximo passo. E aí é por isso que você estagna. E é por isso que você mantém os investimentos onde você tem, que provavelmente está perdendo para a inflação. Como que sai disso, Renato Cardoso? Você precisa ter boletos de investimento. E você precisa aprender como o sistema funciona para sair dessa escravidão de nunca conseguir ter esse diacho de reserva de emergência. Então, a partir de agora está estabelecido já, você sabe, a reserva de paz. Só que não tem nada a ver com o que todo mundo está te falando aí. Ela é muito diferente e você vai aprender daqui para frente como que se cria boletos de investimento e como que se cria essa reserva de paz para fazer com que você esteja preparado e consiga sair dessa questão, dessa escravidão que o sistema educacional e financeiro nos aprisionou durante um bom tempo. Chega, é hora de começarmos a falar. Parem de ouvir pessoas que não se conectam ou nunca tiveram a nossa experiência, a nossa realidade, porque elas não passaram pelo que você e eu passamos. Ótimo dia para você, incrível dia para nós. Estão me cobrando vagas, eu sei, ainda não tem. Nós estamos mudando o formato para poder tornar esse investimento mais acessível à grande maioria das pessoas. Vai ser de forma mista, mas vai dar certo, você vai sair disso. E nós vamos juntos. Ótimo dia para você, incrível dia para nós. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos com tudo. Cuidem-se!